Vamos relembrar a equação da reta, nomeadamente a importância dos dois parâmetros que a compõem. O declive representado usualmente por m e a ordenada na origem aqui representada por b. Para tal, utilizemos o GeoGebra e comecemos por introduzir na caixa de entrada a equação da reta, y igual a mx mais b. Repara que o GeoGebra disponibilizou automaticamente na zona algébrica dois seletores, um para o valor de m e outro para o valor de b. Nestes círculos brancos que aparecem na zona gráfica, poderás optar por fazer aparecer ou desaparecer cada um dos seletores da zona gráfica. Neste botão, podes ainda animar cada um dos seletores, fazendo variar de forma automática os seus valores. Antes de iniciar o estudo, convém relembrar que existem funções cuja representação gráfica é uma reta. No caso em que a reta interseta os eixos coordenados na origem, diz-se que a função é linear, ou função de proporcionalidade direta. Neste caso, o valor do declive corresponde à constante de proporcionalidade direta. Quando a reta interseta o eixo das ordenadas num ponto diferente da origem, dizemos que é gráfico de uma função afim. Deste modo, uma função diz-se afim quando a sua representação gráfica é uma reta. Em particular, se a reta for horizontal, a função diz-se constante. E se a reta não for horizontal, mas contiver a origem do referencial, então a função diz-se linear ou de proporcionalidade direta. Mas vamos então analisar a importância de cada um dos parâmetros m e b no comportamento da função. Por exemplo, quando o parâmetro b é igual a 2, todas as retas que podemos definir com esse valor no parâmetro b intersetam o eixo das ordenadas num mesmo ponto. E esse ponto é precisamente o ponto de coordenadas 0, 2, ou, se preferires, 0b, para outros valores de b. Não é, portanto, de estranhar que este parâmetro receba a designação de ordenada na origem. No contexto das funções afim, podemos ainda dizer que a imagem de 0 é sempre o valor de b, ou seja, f de 0 é menos 1, neste caso. F de 0 é 1, neste caso aqui, e assim sucessivamente. Relativamente ao parâmetro m, podemos verificar uma curiosa relação. Para tal, acede ao menu de medições, este aqui, e opta por declive. Repara que o GeoGebra constrói na reta um triângulo retângulo, cuja hipotenusa está sobre a reta. E um dos catetos, paralelo ao eixo das abscissas, tem uma unidade de comprimento. E o outro, paralelo ao eixo das ordenadas, tem comprimento igual ao valor de m. Assim, sempre que fazemos variar uma unidade no eixo das abscissas, a função varia o valor correspondente ao valor de m no eixo das ordenadas. Se m for positivo, temos um acréscimo igual ao valor de m por cada unidade da variável independente. Se m for negativo, temos então um decréscimo do mesmo valor de m por cada unidade da variável independente. Para além do GeoGebra, temos outras aplicações bastante úteis que te permitem perceber o modo e a forma de determinarmos o declive de uma qualquer reta. Por exemplo, esta que vês, da Path Interactive Simulations. Se traçarmos triângulos semelhantes aos que observaste anteriormente, podemos encontrar um padrão com valores que nos permitem deduzir uma fórmula que é muito útil para a determinação do declive. Dados dois pontos da reta A e B, o quociente entre esta distância aqui, ou seja, a diferença entre as ordenadas dos pontos A e B, e esta distância aqui, que corresponde à diferença entre as abscissas de A e de B, é precisamente igual ao valor do declive. De um modo geral, o declive pode ser calculado através do quociente entre a diferença das ordenadas de dois quaisquer pontos e a diferença entre as abscissas desses mesmos pontos. O valor do quociente não se altera seja qual for a nossa escolha dos dois pontos.
Repara agora que, dada uma qualquer reta, por exemplo, esta, com declive igual a 4/2, ou seja, 2, se considerarmos outra reta com o mesmo declive que esta, então estas duas retas serão paralelas, assim como todas as retas com o mesmo declive. Assim sendo, podemos inferir que duas retas com o mesmo declive são paralelas.